Há coisas numa família que você acha que nunca serão questionadas ou testadas. Mas eu estava errado. Tudo começou quando meu pai, o homem que sempre chamei de pai, mencionou que queria atualizar seu testamento. Uma conversa aparentemente normal, mas que abriu as portas para um pesadelo para mim, seu filho. Minha irmã, Fiona, alguém que eu acreditava que sempre estaria ao meu lado, começou a agir de forma estranha. Não era apenas o stress da vida ou o envelhecimento. Era uma obsessão, uma dúvida inexplicável que a levava a buscar a verdade a qualquer custo. E então, ela fez algo que ninguém poderia imaginar: sabotou meu teste de DNA, me colocando em uma posição de suspeita dentro da minha própria família. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. Aproveite o vídeo. Hoje, quero compartilhar com vocês uma história sobre traição de confiança, laços de sangue inegáveis e o conflito interno quando a própria carne e o próprio sangue se tornam a fonte da dor mais profunda. Esta história não é apenas sobre DNA, é sobre as feridas profundas quando a família deixa de ser um porto seguro. Antes que as rachaduras surgissem, nossa família era como muitas outras, imperfeita, mas unida por amor, rotina e entendimentos tácitos. Eu tinha 28 anos, minha irmã Fiona, 31, e nosso pai, um homem cujas mãos construíram um império de empreiteiras do nada, era o centro silencioso de tudo. Nossa mãe, falecida 8 anos antes, era a cola que nos unia com seu amor feroz e espírito inabalável. Perdê-la deixou um silêncio na casa que ninguém ousava quebrar. Fiona e eu tínhamos o que eu chamaria de um relacionamento fraternal decente, não do tipo que nos faz rir até chorar, mas a coexistência constante de uma família que conhecia os defeitos uns dos outros e os aceitava. Tínhamos nossos momentos de tensão, a rivalidade habitual entre irmãos, desentendimentos por coisas triviais, mas nada que quebrasse a base. A risada estrondosa do papai, a teimosia da mamãe e nossas memórias compartilhadas eram os fios invisíveis que nos conectavam. No entanto, sob essa superfície, tensões sutis pairavam, como se a perda da mãe tivesse deixado uma dor silenciosa alojada bem fundo em nós. Fiona, sempre a mais intensa, carregava um peso que eu não conseguia entender. Ela se dedicava ao trabalho e protegia ferozmente o legado do pai, mas às vezes seus olhos contavam histórias que ela nunca expressava, histórias de ressentimento, medo e talvez algo mais sombrio. Nossa família extensa adicionou suas próprias texturas a essa tapeçaria. Tia Mary, sempre a mediadora, tentava manter a paz nas reuniões familiares, muitas vezes nos incentivando a valorizar o que tínhamos. O primo Mike, jovial e franco, era o coringa. Suas piadas fáceis mascaravam suas próprias dificuldades com a dinâmica familiar em constante mudança. O tio idoso do meu pai, uma testemunha silenciosa de gerações, nos observava com olhos astutos, mas falava pouco, como se guardasse segredos de família. Lembro-me de uma tarde em particular, meses antes de tudo mudar. Fiona e eu estávamos vasculhando álbuns de fotos antigos que meu pai havia tirado do sótão. Havia uma foto minha quando bebê, enrolada em um cobertor sarrado, com os olhos arregalados e curiosos. Fiona se demorou mais do que o normal naquela foto, seu olhar pescando como uma centelha de inquietação. Não sei, murmurou ela, quase para si mesma. Você nunca se pareceu com a mamãe ou o papai. Você sempre foi diferente. Dei de ombros com uma risada nervosa. Bebês não se parecem com ninguém claramente, certo? Mas mesmo assim, suas palavras plantaram uma pequena semente de dúvida, uma que enterrei profundamente, esperando que nunca crescesse. Aqueles meses passaram silenciosamente, mas uma tempestade invisível se formou. Papai, com pouco mais de 60 anos, começou a falar mais seriamente sobre a aposentadoria e atualização do testamento, conversas simples sobre o futuro que deveriam ter nos aproximado. Em vez disso, pareceram desvendar algo em Fiona. Seus sorrisos tornaram-se frágeis, suas palavras ásperas e reservadas. A irmã que eu pensava conhecer estava desaparecendo, substituída por alguém consumida por suspeitas e segredos. Eu me vi caminhando na corda bamba, tentando me agarrar à família que eu amava enquanto navegava pela crescente hostilidade de Fiona. Cada reunião familiar parecia um campo minado, cada olhar carregado de acusação. E o pior? A crença de Fiona de que eu não pertencia ali não era mais apenas uma dúvida passageira, era uma obsessão. Eu mal sabia que essa obsessão logo desencadearia uma série de eventos que abalariam as raízes da nossa família, forçando-me a confrontar traições mais profundas que o sangue, e, por fim, a encontrar uma força que eu nunca soube que tinha. À medida que essa tensão se desenrolava, ela preparava o cenário para o próximo passo de Fiona, um plano elaborado, tecido sob o pretexto de laços familiares, mas enraizado em suspeita e desespero. O que começou como um projeto genealógico inocente se tornaria o campo de batalha pela alma da nossa família. E é aí que a história realmente começa. No dia em que meu pai mencionou pela primeira vez a atualização do testamento, tudo mudou. No início, foi apenas um comentário casual, algo sobre colocar as coisas em ordem, estabelecer fundos fiduciários e garantir que seu legado fosse seguro para Fiona e para mim.
Para meu pai, foi algo prático, algumas palavras que pairavam no fundo do nosso cotidiano, quase imperceptíveis. Mas para Fiona, foi como jogar um fósforo em gravetos secos. Lembro-me claramente do momento. Estávamos reunidos na sala de estar do meu pai, o sol entrando pelas persianas, projetando longas sombras sobre o carpete gasto. Papai casualmente mencionou o testamento enquanto folheava um antigo álbum de família. Uma frase simples, mas que quebrou a calma. Daquele momento em diante, o comportamento de Fiona mudou. O calor em seus olhos endureceu, seus sorrisos se tornaram forçados e uma corrente de tensão permeava cada palavra sua. Ela ficou inquieta, suas piadas tornaram-se ásperas e, durante os jantares em família, sua conversa descontraída de sempre deu lugar a perguntas diretas, perguntas que pareciam acusações mal disfarçadas. Você já se perguntou se tudo nesta família é o que parece? Ela perguntou certa vez, com a voz tão baixa que só eu conseguia ouvir. Eu queria ignorar, acreditar que era apenas estresse ou ansiedade com a saúde do meu pai. Mas havia algo por trás das suas palavras, algo mais sombrio. Nossa tia Mary também notou. Certa vez, em uma festa de fim de ano, ao perceber o olhar firme de Fiona fixo em mim, ela me puxou de lado em voz baixa. Tenha paciência com ela, sussurrou, ela está carregando um fardo que você não vê. Mas nem mesmo a sabedoria gentil da tia Mary conseguiu amenizar as tempestades que Fiona conjurava dentro de si. Quanto mais Fiona se obcecava com o testamento e seu significado para a herança, mais as fissuras em nossa família pareciam se alargar. O primo Mike, geralmente o brincalhão, começou a evitar completamente as conversas familiares, talvez sentindo o crescente desconforto. Papai, sempre otimista, tentava manter a família unida, insistindo que o testamento era apenas papelada, nada mais. No entanto, eu conseguia ver a preocupação em seus olhos, um reconhecimento silencioso de que talvez as coisas não fossem tão simples. Os comentários de Fiona se tornavam mais perturbadores a cada dia que passava. Pequenas observações, quase descuidadas, escapavam, você não se parece muito com o resto de nós, ou algumas coisas são melhores não ditas, mas é difícil quando você não pertence a um lugar. Esses ataques não eram mais apenas sobre herança, eles mexiam com o âmago de quem eu era. Internamente, eu lutava contra a confusão, a dor e a descrença. Como minha própria irmã, minha irmã de sangue, podia nutrir tamanha desconfiança. Seria por dinheiro, por medo. Ou havia algo em nosso passado compartilhado que eu havia ignorado. A ideia de que a família que eu pensava ser minha estava se fragmentando era insuportável. No entanto, à medida que a tensão aumentava, a intensidade de Fiona parecia se transformar em obsessão. Não se tratava mais apenas da vontade, tratava-se de descobrir o que ela percebia como um segredo, algo que ela estava desesperada para provar. A linha entre preocupação e paranoia se turvou, deixando-me presa em uma tempestade que eu não conseguia controlar. Isso era mais do que rivalidade entre irmãos. Era uma fratura que ameaçava destruir os alicerces da nossa família, e eu estava presa bem no meio, sem saber em quem confiar, sem saber qual era a verdade. E a partir desse ponto de ruptura, o próximo passo de Fiona transformaria a suspeita em ação, um plano que trairia toda a confiança tácita que já tivemos. O que parecia uma maneira de proteger o legado do papai se transformou em uma teia de mentiras e traições. Após a mudança perturbadora no comportamento de Fiona, sua fixação só se aprofundou. O que começou como comentários casuais e ocasionais sobre semelhanças familiares e herança se transformou em uma obsessão avassaladora, uma busca desesperada por provas, por respostas que só a ciência parecia capaz de fornecer. Certa noite, encontrei-a à mesa da cozinha do meu pai, cercada por pilhas de papéis. Artigos sobre testes de DNA, árvores genealógicas, pesquisas genealógicas e estudos científicos sobre herança genética. Seus olhos, antes calorosos e familiares, agora brilhavam com uma mistura de determinação e desespero. Ela falava com paixão sobre como os testes modernos de DNA poderiam desvendar segredos de família, nos conectar a parentes distantes, mais importante, revelar a verdade sobre quem realmente somos. Ela apresentou a ideia, mais do que um hobby, um projeto familiar completo para construir uma genealogia abrangente usando análise de DNA. Fiona queria a participação de todos, papai, eu, parentes, primos distantes, qualquer pessoa que pudesse contribuir para a construção de um quadro completo. Sua apresentação foi impressionante, organizada, convincente e cuidadosamente elaborada para despertar o amor do papai pela história e pelo legado. Papai abraçou a ideia imediatamente, e seu entusiasmo reacendeu de uma forma que eu não via há meses. Tia Mary mergulhou em velhos álbuns de fotos, o primo Mike começou a entrar em contato com parentes e o tio idoso do papai compartilhou histórias de ancestrais que haviam emigrado para continentes distantes. A família foi atraída pela promessa de descoberta, de união e conexão por meio da ciência. Mas, por trás desse verniz de entusiasmo, escondia-se a verdadeira motivação de Fiona, uma busca silenciosa e implacável por provas de que eu não pertencia àquele lugar. Cada conversa,
Cada teste cuidadosamente planejado era um passo em sua cruzada particular. Ela insistia em controlar cada detalhe, gerenciando pessoalmente a distribuição dos kits de teste, coletando amostras ela mesma e verificando cada envio para garantir a precisão. Seu tom sugeria devoção à ciência e à história da família, mas eu sabia que mascarava suspeita e algo muito mais perigoso. Eu me sentia presa. Se recusasse, pareceria suspeita; se concordasse, arriscaríamos expor a mais traições. Meu coração doía ao ver Fiona tecer uma narrativa em que eu era a estranha, a anomalia, alguém que ameaçava a verdade da família. Minha própria irmã, antes uma protetora, havia-se tornado uma juíza determinada a desvendar minha existência. As vozes adicionais das minhas tias e primas, entusiasmadas com o projeto sem suspeitar de sua obscura essência, agravaram o conflito. Elas representavam a família que eu esperava manter intacta, mas que, sem saber, estava presa na teia de dúvidas de Fiona. Foi um lembrete arrepiante de como a confiança pode se tornar frágil quando a suspeita se instala. Emocionalmente, eu me sentia puxada em duas direções, querendo acreditar que as ações de Fiona eram fruto de preocupação, mas dolorosamente ciente de que era uma máscara para algo mais pessoal e destrutivo. Era uma batalha entre esperança e medo, amor e desconfiança, ciência e traição. E, à medida que os kits de DNA chegavam e a base para os testes era lançada, eu sabia que este não era mais apenas um projeto de história da família. Era um teste crucial, um teste que revelaria segredos, testaria lealdades e nos forçaria a confrontar as sombras que se escondem sob nossa linhagem compartilhada. O próximo capítulo revelaria até onde Fiona estava disposta a ir, transformando a obsessão em sabotagem total, uma traição que destruiria qualquer ilusão de segurança que eu ainda tivesse. E assim, a verdadeira luta pela verdade começou. Quando chegou o dia de pegar meu kit de teste de DNA com a Fiona, uma sensação de aperto começou a me atormentar. Lembro-me de entrar no apartamento dela, com o cheiro familiar da casa dela estranhamente deslocado em meio ao caos da minha dúvida crescente. A colega de quarto dela me cumprimentou casualmente e disse que Fiona não estava em casa, mas que havia deixado o kit no balcão da cozinha. Foi então que percebi, eram 2 kits, não um. Um deles já estava aberto. O lacre, que protegia a santidade do teste, estava rompido. Pior ainda, o tubo de coleta de saliva já estava cheio, alguém já havia cuspido nele. Meu coração disparou. Como isso podia ser possível? Este teste deveria ser meu, intocado e puro, mas ali estava ele, contaminado. A papelada trazia meu nome, mas a amostra era claramente de outra pessoa. Naquele momento, tudo se cristalizou, a verdade por trás da obsessão de Fiona revelada da pior maneira possível. Não se tratava de curiosidade científica ou vínculo familiar, era sabotagem. Liguei para ela imediatamente, com a voz trêmula, com uma mistura de raiva e descrença. A reação de Fiona foi arrepiante, risos, indiferença e, finalmente, uma confissão de que havia pedido a uma colega de trabalho, alguém de fora da nossa família, que enviasse uma amostra falsa em meu nome, uma pegadinha distorcida para testar se eu notaria. A traição me atingiu mais profundamente do que eu poderia imaginar. Era mais do que uma farsa, era um ataque direto à minha identidade, à minha legitimidade como filho e irmão. A pessoa que deveria estar ao meu lado havia usado a ciência como arma para me expulsar, para me apagar da história que todos compartilhávamos. Emocionalmente, eu estava arrasada. A confusão lutava contra a mágoa, a raiva lutava contra a descrença. Cada lembrança familiar, cada risada compartilhada, de repente, parecia contaminada pela desconfiança. Como eu poderia confiar na minha própria irmã depois disso? Depois que ela escolheu a manipulação em vez da honestidade, a desconfiança em vez do amor. Meus pensamentos giravam em espiral. Será que eu estava imaginando coisas? Será que Fiona estava sofrendo de algo que eu não conseguia ver, uma crise psicológica ou um medo desesperador que guiava suas ações? No entanto, nada disso tornava a dor menos real. Eu me sentia isolada em uma família que agora parecia dividida por segredos e mentiras. Outros familiares, alheios à sabotagem, continuaram a confiar no projeto de Fiona. Tia Mary, ainda esperançosa de uma reconciliação, estendeu a mão com gentileza, mas achei difícil disfarçar a turbulência interior. O primo Mike, sentindo o drama crescente, começou a se distanciar, e as reuniões antes animadas agora estavam sombreadas pela tensão. Em meio a esse caos, dei um passo decisivo, encomendei meu próprio kit de teste de DNA diretamente do laboratório, prometendo entregar a amostra eu mesma, para retomar o controle da minha história. Foi um pequeno ato de desafio, um raio de esperança em meio à tempestade que Fiona havia desencadeado. Os alicerces rachados da minha família estavam desmoronando, mas eu decidi não me deixar levar. Eu estava determinado a encarar a verdade de frente, a provar meu lugar nesta família, não importava o custo. Mas a traição de Fiona abriu um abismo impossível de ignorar. As linhas de batalha estavam traçadas, e o próximo capítulo traria desafios ainda maiores,
estando não apenas nosso DNA, mas também os laços de confiança e amor que um dia nos uniram. E assim, a luta pela minha identidade, e pela minha família, entrou na sua fase mais sombria e incerta. Quando os resultados do meu teste de DNA independente finalmente chegaram, pensei que a tempestade se acalmaria. A ciência havia falado, prova clara e inegável de que eu era filho biológico do meu pai, ligado por sangue a todos os parentes que já duvidaram de mim. O alívio foi avassalador, um bálsamo para os anos de incerteza e dor. Eu queria compartilhar a verdade com Fiona, para trazê-la de volta do abismo da obsessão. Mas confrontá-la com os resultados foi como gritar para o vazio. Ela olhou para o papel em silêncio ao princípio, com os olhos semicerrados e os lábios apertados. Então, em vez de alívio ou mesmo aceitação, lançou-se a uma enxurrada de perguntas. Do tipo que visa minar e desviar a atenção. Onde você encomendou? Quem manipulou sua amostra? Tem certeza de que ninguém mexeu nela? Sua voz era firme, mas transbordava desconfiança, como se a prova em minhas mãos fosse uma falsificação. Parecia surreal. Lá estava eu, segurando uma prova irrefutável, apenas para vê-la rejeitada pela minha própria irmã, alguém em quem eu confiara incondicionalmente. Fiona descartou não apenas o teste, mas tudo o que eu defendia, distorcendo ações cotidianas em mentiras fabricadas. Ela disse que eu ria diferente, segurava o garfo de um jeito estranho, me comportava como se estivesse me esforçando demais para me encaixar, uma ladainha bizarra de evidências que não tinha nada a ver com ciência, mas tudo a ver com sua paranoia crescente. À nossa volta, a família se fragmentou ainda mais. Fiona mobilizou parentes para sua causa, semeando dúvidas onde antes havia calor humano. Ela lançou uma nova rodada de testes. Desta vez, em um laboratório diferente, que ela mesma examinou, alegando que os primeiros resultados eram falhos, contaminados ou manipulados. O pai, esperançoso, mas ansioso, concordou. Tia Mary, dividida entre o amor pelos dois filhos, oscilava entre o apoio e o desespero. O primo Mike, no meio do fogo cruzado, expressou sua confusão abertamente, implorando por paz. O campo de batalha não era mais apenas DNA ou herança, era a própria confiança. Fui forçado a assumir um papel cruel, defendendo não apenas minha legitimidade, mas também minha própria humanidade contra o ceticismo implacável. Por dentro, eu sentia o peso da traição me esmagando, mas também uma resolução silenciosa se formando. Cada ataque fortalecia minha determinação em provar que laços de sangue não podiam ser negados pela paranoia. Em meio a tudo isso, lutei contra a dor pela irmã que perdi para a obsessão, a dor pela família que me escapava por entre os dedos e a dor por um passado que agora parecia irreparavelmente fragmentado. No entanto, em meio ao caos, aprendi uma verdade dolorosa sobre resiliência e identidade. Às vezes, apegar-se ao amor significa permanecer firme diante da descrença. À medida que outra rodada de testes se aproximava, preparei-me para o que viria. A verdade estava do meu lado, mas seria suficiente para curar as feridas ou aprofundaria a divisão para sempre. Esta não era mais apenas uma luta pela herança, era uma guerra pela alma da nossa família. E nas sombras da dúvida, o próximo capítulo nos aguardava, um que nos forçaria a confrontar as consequências da suspeita e o custo da negação. O momento em que finalmente contei tudo ao meu pai, os meses de suspeita, a sabotagem de Fiona, sua recusa em aceitar a verdade. Foi uma das experiências mais agonizantes, porém libertadoras, da minha vida. Eu podia ver o peso da descrença e da tristeza nublar seus olhos enquanto ele ouvia, cada palavra que eu dizia dilacerando a família que ele tanto prezava. O homem que havia construído nosso legado agora era forçado a confrontar uma traição mais profunda do que qualquer perda material. O confronto do meu pai com Fiona foi cru e sem filtros. Quando ele perguntou diretamente se ela estava tentando provar que eu não era filho dele, suas negativas iniciais desmoronaram. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, não apenas de culpa, mas da convicção de que ela estava certa, presa em uma realidade que só ela conseguia ver. Ela falava em proteger os interesses do meu pai, em amor distorcido pelo medo, mas, para mim e para o meu pai, soava como o eco tênue de uma mente fragmentada. Os telefonemas de partir o coração, os confrontos, o silêncio que se seguiu. Tudo isso sinalizava o desgaste de uma família antes considerada inquebrável. A decisão do pai foi firme e clara, confiança e lealdade eram primordiais. Ele declarou que, até que Fiona procurasse ajuda profissional e reconhecesse a natureza infundada de suas alegações, ela permaneceria afastada da família. Fiquei às voltas com emoções conflitantes. Alívio por a verdade ter sido ouvida, mas tristeza pela irmã que agora estava perdida em seus próprios demónios. Angústia pela vida que poderíamos ter compartilhado se a suspeita não tivesse envenenado nosso vínculo. No entanto, por baixo de tudo isso, uma força recém-descoberta cresceu, a determinação de proteger o que restava da minha família e honrar o legado que era meu por direito. Outros familiares discretamente tomaram partido ou tentaram mediar, com os corações carregados de tristeza. Tia Mary expressou suas esperanças de cura,
embora moderadas pelo realismo. O primo Mike lamentou a ruptura familiar, implorando por compreensão e paciência. Papai me confidenciou que estava revisando seus planos sucessórios, dando mais ênfase à confiança do que apenas ao sangue. Foi uma lição dolorosa aprendida em meio às dificuldades. Enquanto eu estava em meio às ruínas do que antes era uma família unida, percebi que algumas feridas são profundas demais para um perdão fácil, algumas traições alteram relacionamentos para sempre. Eu estava determinada a não deixar que as ações de Fiona me definissem ou definissem meu futuro. Este capítulo se encerrou com uma sensação agridoce de encerramento, uma sensação nascida não da reconciliação, mas da aceitação conquistada com muito esforço. O legado deixado seria moldado pela verdade, pela resiliência e pelos laços inquebráveis daqueles que permaneceram. E, embora os ecos da traição persistissem, eu sabia que a história estava longe de terminar, era um começo, uma base sobre a qual eu poderia reconstruir. No silêncio após a tempestade, olhei para frente, pronto para recuperar meu lugar nesta família e na vida que lutei tanto para provar que era minha. Muito obrigada por ter dedicado seu tempo para assistir a este vídeo. Seu apoio significa muito para mim. Se você achou esta história envolvente, curta, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para uma narrativa mais impactante. Adoraria ouvir suas opiniões e feedback, então deixe um comentário abaixo. Sua contribuição nos ajuda a crescer e a criar conteúdo que realmente ressoa com você. Obrigada novamente por fazer parte desta jornada.